Olá pessoal, eu resolvi gravar essa aula para auxiliar vocês na criação de um novo projeto usando o Android Studio, tá? Criação de um projetinho do zero e colocando ele lá no GitHub, tá joia? Então estou aqui com o Android Studio aberto, eu vou no New Project. Como o intuito é criar um projeto simples, né? Mostrar a criação do projeto, eu vou começar com uma Empty Activity. Então aqui eu seleciono a tela inicial do meu aplicativo. Vou colocar aqui o pacote. Então vamos imaginar que eu estou desenvolvendo para uma empresa. Então eu coloco o domínio da empresa ao contrário, br.com.empresa. Aliás, eu já vou colocar o nome do projeto aqui. O nome do projeto vai ser aula 001. Tá? Então, ponto empresa, ponto aula 001. E aqui eu deixo o caminho da pasta, escolho a linguagem, vamos fazer em Kotlin, e a API mínima que vai rodar o meu projeto, ou seja, se eu selecionar aqui do jeito que estava 5.1, então quem tem do Android 5.1 para frente vai conseguir rodar o projeto. Eu vou deixar na 6, tá? Ou melhor, na 7. Então ele vai estar criando um novo projeto aqui para mim. O Android Studio é um software um pouco pesado, então pode ser que ele demore um pouco para gerar todos os arquivos. Mas aqui você já vê que ele criou a mainActivity.kt, que é a classe do Kotlin, e o ActivityMain, que é o XML. Então isso aqui representa a minha tela principal lá que eu criei, mainActivity. Aqui no KT eu vou programar as ações da tela e no XML eu vou programar o layout. Vou montar o layout da minha tela. Faz tempo que eu não mexo nesse computador aqui, então ele está baixando bastante dependência para criar meu projeto. Aqui no lado esquerdo ele vai mostrar para mim os arquivos, né? Tem vários formatos aqui, eu posso mostrar como um projeto comum. Esse projeto aqui vai mostrar a árvore de arquivos, ou apenas olhando ele em formato de pacotes. Mas como a gente está desenvolvendo um aplicativo Android, a gente deixa no Android aqui, que ele já deixa pra gente num formato, né, numa distribuição legal aqui pra gente enxergar tudo que a gente precisa. A tela principal, ela vem como é a primeira tela que a gente criou, ela vem com Hello World aqui. Eu vou tirar esse cara, porque não me interessa. Me interessa a tela vazia no começo. Aqui é Main Activity. Ela está vazia, né? E ela tem o método onCreate. Então, se você for lá no ciclo de vida da Activity, você vai ver que esse método onCreate ele é executado antes da minha tela ser exibida, tá? Então aqui eu vou fazer configurações na tela que tem que rodar antes dela ser exibida. Bom, a nossa aplicação aqui vai ser bem simples, tá? Eu vou colocar um texto, text view. O text view ele é um texto que vai ser exibido aqui na tela, tá? Eu preciso fazer as constraints dele, porque senão ele fica perdido na tela, ele não sabe qual é o posicionamento que vai ficar, né? Eu tenho algumas propriedades aqui, algumas não, várias propriedades aqui que eu posso estar mexendo nesse text view. Fica tudo aqui na parte da direita. Inclusive, eu posso mexer no texto inicial dele. Eu vou deixar um texto aqui que diz: clique no botão para visualizar a data. Não, ficou muito grande. Clique no botão abaixo para atualizar. Pronto. Então você viu que já mudou o texto aqui. Eu preciso dar um ID para essas views que eu coloco na minha tela. O ID é o que eu vou usar para acessá-lo, para, né, manipular esse objeto aqui, esse view.
Quando é text view, eu costumo começar com o prefixo txt, e daí eu coloco um nome para ele. Então, txt horário. Aqui ele pergunta se eu quero atualizar no projeto inteiro as referências para esse txt horário, que ele tinha um outro ID, né? Eu sempre faço o refactor aqui. Eu gosto que ele atualize para mim, para eu também não me perder. E vou colocar um botão aqui embaixo. Esse botão também vou colocar um ID para ele. O botão eu costumo usar btn, então btn atualizar. Faço o refactor aqui. Preciso posicioná-lo na tela também. Bom, a minha aplicação só vão ter essas duas views, tá? Vou colocar um ID no botão. Ah, já coloquei o ID. Eu vou mudar o texto, na verdade, do botão. Eu venho aqui na propriedade text e vou colocar atualizar. Certo? Eu já tenho um emulador rodando aqui, que eu posso testar esse aplicativo para ver se a tela está sendo exibida corretamente. Então, enquanto ele compila e vai mostrar aqui na direita para mim, eu vou lá na minha classe. Você vê que aqui na classe, né, no onCreate, ele já associa com aquele layout que eu acabei de mexer. O layout chama ActivityMain, então ele já fala que o layout dessa tela aqui, mainActivity.kt, vai ser o ActivityMain. E eu preciso programar as ações do botão, a ação, na verdade, do botão, aqui dentro do onCreate. Porque quando a minha tela for exibida, o botão já vai ter a sua ação programada. Aí é só clicar para ele executar, tá? Aqui ele vai exibir, ó. Beleza. A aula 001, eu clico em atualizar e nada acontece porque simplesmente eu não programei nada aqui, tá? Então vamos lá. Eu preciso, lembra que eu coloquei um ID nas views? Então eu preciso associar uma variável aqui, ou uma constante, na minha classe, que pode apontar para essas views para que a gente possa manipular elas daqui, né? Então eu vou já fazer isso com as duas views que eu tenho lá. Então eu tenho uma text view, né, que eu vou chamar de texto. E eu tenho esse método aqui, findViewById. Esse método ele acha, né, find é tipo achar uma view pelo ID. Então ele acha a view e associa com esse texto aqui que eu acabei de criar. Eu preciso pôr que tipo que é essa view. E essa view que eu estou fazendo aqui é o text view. Então tem que pôr text view. Ele já põe um import aqui para mim em cima automático, ó, text view. E aí aqui eu preciso colocar o ID desse text view. Eu tenho esse acesso global que é o R dentro do Android aqui, o R ponto. Aí eu consigo acessar tudo do meu projeto, né? Os layouts, os arrays, as cores, tudo. E eu vou querer acessar os IDs. r.id.txt horário, que é o meu texto lá da tela, que eu quero associar com essa constante aqui. Eu pus val porque é constante. Porque depois eu não vou precisar associar ela com uma view diferente. Eu associei uma vez, eu não posso mudar. E eu vou associar também o botão. Que aqui é do tipo button. r.id.btn atualizar. Pronto, já tenho essas duas constantes aqui que estão referenciando essas duas views na tela. Bom, o intuito aqui da nossa aplicação é, assim que eu clicar no botão atualizar, ele vai mostrar a data e a hora atuais do sistema aqui para mim. Tá vendo aqui, ó, 5h25, que ele está mostrando? Ele vai mostrar aqui o dia e a hora atuais, tá? Ele vai pegar
o dia e a hora do meu emulador. Assim, se eu instalar num celular essa aplicação aqui, ele vai pegar a data e a hora do celular. Tá? Então, para isso eu preciso programar a ação do botão. Então, botão.setOnClickListener. Eu preciso setar um listener, que é um escutador de cliques para esse botão. Então, ele vai ficar escutando, esperando o clique no botão. Assim que o clique no botão acontecer, ele vai disparar uma ação. Eu costumo usar essa abordagem aqui, né? Porque assim eu não preciso ficar criando novas classes nem nada. Então aqui eu vou programar as ações do botão. Qual que é a ação do botão? O meu texto aqui, né, ele tem que mudar o texto dele para a data e a hora atuais. Então eu vou pegar a data e a hora atuais do sistema. Data atual recebe date. Pode ser do Java útil aqui, date. Sempre que eu crio um novo objeto date, ele já vem com a data e a hora atuais do sistema. Né? Então eu tenho aqui a data e a hora atuais do sistema. Não é só isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou pegar agora e vou modificar o texto daqui para que ele represente a data e a hora atuais do sistema. Então, texto.text. Tá vendo que ele pega do get, do set, do text aqui? Isso é uma coisa que o Java não tem, né? E o Kotlin tem. Se você está atribuindo algo para ele, ele usa o set. Se você está lendo algo dele, ele usa o get automaticamente. Então, texto.text recebe data atual. Só que o data atual é do tipo date, não é do tipo texto, né? Não é do tipo string nem nada. Então eu posso transformar ele numa string. Eu vou rodar de novo o meu programa aqui, ele vai atualizar aqui, para a gente ver o que deu agora. Na hora que eu clico no atualizar, ele mostra a data e a hora atuais do sistema. Aqui mostrou 5h28, porque são 5 da tarde, né? Então aqui ele já mostrou em outro formato, 17h28. Só que esse formato não é muito usual para nós aqui. Então vamos criar um formato diferente, mais bonitinho para aparecer a aplicação. Então eu vou criar vou fazer de forma bem didática, tá? Um formato que é um Simple Date Format. Então estou criando um formatador de datas. E aqui eu vou criar o meu formato, o padrão que eu quero. Tá vendo que ele põe aqui pattern? Então, dia, barra, mês, barra, ano, espaço, hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundos. Isso aqui é um padrão, né, que a gente está passando. O M maiúsculo é mês, a hora maiúscula é de 0 a 23, se eu colocasse minúscula, ele ia colocar de 1 a 12, e assim por diante. Então eu tenho esse formato aqui. Eu preciso formatar então a minha data atual utilizando esse padrão. Então eu vou criar uma nova constante chamada data exibida, que é a data que vai ser exibida, que vai receber o formato.format, o resultado da formatação de quem? Da data atual. Vocês estão vendo que eu quase não uso tipos, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, que isso aqui é uma string. Mas eu não preciso, porque se eu acabei de criar a variável e eu estou atribuindo uma string para ela, ela já assume string. Tá? Então, agora que eu tenho essa string data exibida aqui, eu não vou mais mostrar isso aqui. Eu vou mostrar ela. Data exibida. E vou rodar de novo. Rodou. Agora sim, ó. Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Tá? Beleza. Como é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, eu vou criar lá no GitHub um repositório, vou jogar ele lá
E assim a gente pode ir evoluindo dentro desse repositório nas próximas evoluções desse aplicativo, certo? Então eu vou criar aqui um repositório chamado aula 001. Não vou colocar descrição nem nada por enquanto. O repositório vai ficar público. Criei esse repositório, tá? Então, o endereço desse repositório eu vou deixar no comentário aqui. Depois eu vou jogar as informações do aplicativo no repositório para vocês poderem acompanhar. Mas é o github.com/jpcasati/aula 001. Tá joia? Então, a partir daqui, a gente vai evoluindo a aplicação nos próximos vídeos.